Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindos à CSCTV, a TV na web feita para você. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o amigo Murilo. Murilo, ele é da comunidade surda. E hoje teremos a professora Aline com um trabalho voluntário de intérprete para a comunidade. Murilo, seja bem-vindo ao programa Patriotas em Ação. Agora o nosso amigo Murilo vai se apresentar para o pessoal de casa. Eu sou o Murilo, eu nasci em São Paulo, moro aqui em Maringá, sou formado em Letras Libras, professor de Libras. Ok, Murilo. A primeira pergunta para encaminharmos ao amigo Murilo é: como é ser surdo? Eu sou surdo, normal. Certo. Qual é a diferença entre um surdo e um ouvinte? O ouvinte, ele consegue ouvir. O surdo, ele não ouve. É só essa a diferença, não tem mais nenhuma diferença. Tem alguma explicação por que o surdo ele é considerado nervoso? Todo mundo pensa que parece que os surdos são muito nervosos, estão brigando quando estão conversando, mas na verdade eles não são nervosos, cada um tem um jeito, uma expressão diferente de conversar, de voz. Por exemplo, o ouvinte tem uma entonação de voz, quando ele quer falar alguma coisa ele sobe a voz, abaixa. O surdo não, o surdo é a expressão facial dele durante a Libras. Certo. Está chegando aqui a primeira pergunta para o Murilo. Quais foram as suas barreiras na escola? Sim, eu tive barreiras na escola. Eu estudei em escola ouvinte, sofri bastante, tive bastante barreiras. Eu não conseguia entender o que a professora estava explicando, faltava intérprete. Eu era sozinho na sala, não tinha como aprender. Os amigos ouviam, entendiam o que a professora estava falando, faziam, escrevia e davam depois para mim e eu só copiava. Eu não entendia nada do que a professora estava falando. A principal barreira que eu tive foi a questão de faltar a intérprete, porque daí eu não conseguia entender claramente o que estava acontecendo, não conseguia aprender melhor. Sempre foi uma barreira a questão da falta da comunicação. Nessa idade escolar dele, já existia a intérprete de Libras ou ainda não tinha essa preocupação na área escolar? Quando eu era pequeno, na escola, eu estudei em escola ouvinte, da segunda até a sexta série. Era só oralização. Depois da sexta, que eu mudei para Maringá, eu fui estudar numa escola própria de surdos, que tinha Libras. Foi o que salvou a minha vida, foi daí que eu comecei a aprender. Mas sim, já tinha intérprete, já existiam intérpretes na época. Certo. Aqui uma pergunta. Murilo, você é mudo. Como aprendeu a se oralizar? Não, eu não sou mudo, eu só sou surdo. Todas as pessoas pensam que todo surdo é mudo, mas o surdo tem voz, consegue falar, ele consegue oralizar, ele só precisa aprender com fono e ir treinando para ele conseguir aprender. Mas não é uma voz perfeita que nem a do ouvinte. Por isso que às vezes as pessoas veem o surdo só sinalizando e pensam que o surdo é mudo, mas o surdo não é mudo. Certo. E nesta situação, é chato, irrita
quando a pessoa chama de surdo e mudo, já que a nomenclatura nova é apenas surdo, confundir você com mudo te irrita? Eu já sofri muito isso. As pessoas faziam piada, me deixavam sozinho, isolado num canto, porque as pessoas achavam que eu não tinha essa capacidade de falar. Pensava que eu não era capaz de evoluir para nada. Eu sofri. Irritado não, eu sofri. Certo. E você leva uma vida normal, como de um ouvinte? Eu sempre levei a vida normal, aprendi, fui crescendo, evoluindo, sempre normalmente. Normalmente. Igual ao ouvinte. Certo, chegou uma pergunta muito interessante aqui. Você acha que a sociedade inclusiva para os surdos, ela está evoluindo? Tem muitas coisas que faltam ainda na sociedade. Por exemplo, falta acessibilidade, falta intérprete, falta, por exemplo, no médico, no advogado, quando a gente vai, não tem uma acessibilidade, não tem um intérprete proficiente, de qualidade, que vai conseguir passar tudo o que está sendo falado pelo médico, pelo advogado, que são áreas específicas, né? Então, eu sinto muitas barreiras, tem muitas dificuldades ainda. A sociedade não é inclusiva, certo? A sociedade não é inclusiva. Certo. É muito triste, né, que a gente trabalha tanto pela inclusão hoje, né? Certo. Nesta situação, como o surdo é visto no mercado de trabalho hoje? A maioria das pessoas pensam que o surdo não é capaz de fazer um trabalho intelectual. Mas aí pega e coloca o surdo em área de produção, em empresas, em fábricas. Mas uns surdos já são advogados, são diretores, são professores de faculdade, até de faculdade federal. Tem surdo que tem mestrado, que tem doutorado. Então, isso mostra que os surdos são capazes. E a gente pensa que não são, mas, na verdade, são. Vocês não são capazes de ver o que está dentro da sociedade dos surdos, mas eles são muito capazes. Na época da universidade, ele sentiu dificuldade na inclusão? Teve um intérprete para ele? Ou ele foi muito bem recebido lá? Eu estudei letras libras, então tinha intérprete, porque é um curso próprio para surdos. Então tinha professores que iam lá falando e tinham um intérprete, diferente da minha escola, que não tinha. Mas ainda assim tem algumas faculdades que não tem intérprete, então o surdo ainda sofre. Certo. A comunicação entre o ouvinte e o surdo é dificultada pelo não conhecimento do ouvinte nas línguas libras. Sabemos que a comunicação escrita ela é diferente entre o ouvinte e o surdo. Quando é necessária essa comunicação, ela é mais fácil quando faz na escrita ou através de um app próprio para o surdo? Na verdade, eu tenho 2 amigos, grupos de surdos e grupos de ouvintes. Tenho amigos em 2 grupos. Tenho amigos que são oralizados, falam normalmente. É só uma questão de treinar. Eu tenho amigos também que só usam libras. Mas eu vejo outros surdos que têm muitas dificuldades, por exemplo, de comunicação.
quando falta o português. Eles não conseguem entender o português corretamente para poder escrever. Então, tem algumas oscilações diferentes. Tanto faz, na verdade, o uso do app ou o uso da escrita. Dependendo da situação, tem dificuldade. Depende muito do surdo, tem que ser o jeito do surdo, o que ele vai se sentir melhor. Eu uso o celular, eu uso a escrita, não uso o app, eu só uso a escrita. Mas tem surdos que vai ter dificuldade no português, daí vai para escrever, fica difícil. Então vai ser melhor daí fazer o app. Agora uma pergunta que chegou muito legal. Muito bacana. Como que é a paquera entre os surdos? Sim, é normal, é normal. O surdo sabe paquerar, vai saber paquerar, é igual qualquer ouvinte, é igual... As pessoas pensam que a gente é diferente das outras pessoas, mas não, nós somos normais, levamos a vida normal. Igual um ouvinte, um surdo e um surdo, eles conseguem paquerar, conseguem namorar, casar, normal, é o normal. Leva uma vida normal. É mais uma visão de preconceito, então, das pessoas que não conhecem a comunidade surda. Eles não conseguem ver direito quem que é o surdo, mas o surdo tem capacidade. Então, assim... na verdade, o ouvinte precisa se aproximar do surdo para conseguir ver melhor como que é a vida dele. Nos programas de televisão, tem o intérprete que aparece um quadradinho lá embaixo, pequenininho. E tem também as letras que correm embaixo, as mensagens ali. Tem alguma diferença para o surdo isso? Um é melhor do que o outro? Qual que ele prefere? Eu escolho o intérprete. Para mim é melhor o intérprete do que a legenda. Mas tem alguns intérpretes que não são bons. Falta qualidade, falta fluência. Aí um intérprete bom, fluente, dá para entender claro o que está sendo passado no programa. Mas a legenda também é um recurso, que às vezes é melhor. Se não tiver um intérprete fluente, é melhor. Mas ela é em português. Mas se fosse para eu escolheria um intérprete. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do surdo. Ele conhece algum surdo que participa de algum programa de televisão como ator, em peça de teatro, que está desenvolvendo um trabalho cultural? Sim, eu conheço alguns surdos que os surdos usam mais o teatro, participam mais do teatro. Na televisão eu nunca vi, não. Só às vezes tem alguma propaganda, alguma coisa que usa o surdo, mas tem surdo no teatro. Eu perguntei para ele se ele sabe o nome de algum. Tem vários. Pode falar o nome de algum? O Rimar. Ele faz teatro. Na televisão, na internet, no YouTube. É um exemplo de surdo que tem. Na internet que faz teatro. Legal, muito bacana isso. Eu perguntei isso porque a gente não vê na televisão a oportunidade, né, para o surdo estar interpretando numa novela, num filme. São poucos até hoje que eu vi. Certo. E vamos lá, na política, tem alguém representando a comunidade surda? Antes não. Agora tem. Agora está começando. Estamos começando a mostrar um pouquinho mais sobre a vida dos surdos e está começando a melhorar. A esposa do Bolsonaro, por exemplo, é um exemplo que ela
Ela sabe Libras, né? Ela sabe Libras. A primeira vereadora que vai representar os surdos em Maringá é a professora Aline? A pergunta dele. Desculpa. Uma piada no meio do programa, as pessoas não entenderam, mas é uma brincadeira aqui entre nós aqui, que a gente está querendo levar a Aline para ser candidata a vereadora. Seria bom, ele está falando que seria bom. O pessoal do estúdio aqui está dando risada, tudo aqui atrás está dando risada, porque foi de improviso aqui a brincadeira, mas legal. Ele está falando que vai ajudar a melhorar, se for, vai ajudar a melhorar. Eu não sei, futuro, vamos ver, né? Eu consigo sim, não sei. Eu não sei. Mas seria bom mostrar o que você sabe, mostrar sobre a cultura do surdo, mostrar como que a gente é de verdade. Então, Maringá, todo mundo precisa saber disso, que o surdo é capaz, conhecer a cultura do surdo, conhecer, acho que a maioria da identidade do surdo, né? Perceber que o surdo não é diferente do ouvinte, que ele é capaz de participar, de fazer tudo normalmente, né? Às vezes desculpa, eu estou falando, mas às vezes as pessoas veem o surdo e pensam que o surdo é um deficiente e fica com dó. Ai, que dó dele, porque ele não consegue se comunicar. Tem dificuldade na comunicação, fica fazendo gestos, que dó. Mas, na verdade, acho que é nós que ficamos com dó do ouvinte, não é certo? Porque a gente consegue ter uma comunicação mais ampla, ter mais visão, né? Consegue várias coisas que, às vezes, o ouvinte pensa errado por não conhecer melhor o surdo. Então, seria uma coisa boa. Viu? Você sabe algumas coisas a respeito de nós. Ele falou. E que você está certo, eu tenho que ser vereadora. Ô, Aline, ele falou a respeito da Michele Bolsonaro. Acha que existirá um antes dela e um depois, pelo fato dela ser professora de Libras, intérprete, e estar já em estudo a implantação do curso de Libras escolar? Sim, é muito legal, por causa que ela deu uma visibilidade maior para a nossa comunidade surda, para as nossas dificuldades, para nossas barreiras. Agora ela quer apoiar o surdo para poder melhorar no Brasil. Sorte que ela está do lado do presidente. Isso vai ajudar a melhorar a nossa esperança. É a nossa esperança. A nossa esperança, somos 3 professores, é que a inclusão atinja todas as pessoas com necessidades e que possamos juntos, nós 3, o programa, fazer um trabalho ímpar para a comunidade de inclusão. E queremos o apoio do Murilo. Sim, pode contar comigo. Ok, Aline, eu quero que você agradeça para ele, que o programa está chegando ao final. Você agradeça a ele por ter vindo ao programa Patriotas em Ação. E que as portas do programa estão sempre abertas, assim que ele precisar de alguma coisa, precisar passar alguma informação, para que venha até aqui os nossos estúdios para conversar com a comunidade ouvinte e surda. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. É importante a oportunidade que vocês deram para os surdos. Aqui nós trabalhamos sempre pela inclusão. A Aline é uma parceira. E eu quero saber se ele quer deixar uma mensagem para os amigos de casa.
é importante para as pessoas perceberem, mas você quer uma mensagem para as pessoas? O que você quer falar? Eu só que tenho a agradecer a tudo. Não tenho palavras para explicar, para agradecer. Não tenho como explicar, não tenho como agradecer. Eu acho que as pessoas, de caso, uma mensagem importante seria não ter medo da comunidade surda, né? Não ficar achando algumas coisas. A gente viu pelas perguntas que as pessoas acham coisas erradas, né, sobre o surdo. Então, acho que o surdo convida as pessoas para participarem, certo? Da comunidade dos surdos, aprenderem mais sobre a Libras e conseguirem daí, assim, junto com o surdo, evoluir essa sociedade, fazer com que ela melhore. Certo? Ok, muito obrigado, Murilo. Amigos do programa Patriotas em Ação, quero agradecer também a Aline, que foi a intérprete do programa, num trabalho voluntário. Um abraço e até o próximo programa.